Fala de escolhidos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre os Sete Lords, né? Então no dia de hoje a gente vai estar fazendo um vídeo sobre o Lucemon. No caso a parte 2, semana passada eu fiz a parte 1, onde a gente falou sobre o Lucemon Anjinho. Então eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo antes de assistir esse daqui. E hoje, na parte 2, a gente vai estar falando sobre o Lucemon, que é o líder dos Sete Lords, né? Onde nessa forma ele é o mais poderoso de todos os sete, né? E comanda todos os sete. Então, de escolhidos, antes de começar, já deixar avisado para vocês que tem certos assuntos e nomes que se referem a esses Digimons aos quais eu preciso maneirar, porque o YouTube não gosta muito deles, tudo bem? Eu já deixei isso explicado em vários vídeos, mas eu acho interessante avisar para vocês novamente sobre isso, tá bom? Então, vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, aqui nessa primeira parte eu vou trazer para vocês as três coisas nas quais o Lucemon é baseado, né? Então, a primeira das três coisas é a mais óbvia, é em um dos sete pecados capitais, que no caso dele é o pecado do orgulho. Ele é o Digimon mais orgulhoso de todos, né? Sendo o mais orgulhoso com certeza de todos os sete lords. Em segundo lugar, ele é baseado em um ser, no caso dele, está no nome dele, ele é baseado em Lúcifer, né? Por isso ele tem o nome Lucemon. No caso dele, o nome Lucemon não é apenas isso, é Lucemon Fall Down Mode ou Lucemon Modo Caído, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar na descrição dele. Em terceiro lugar, ele é baseado em um dos espíritos olimpianos, que são coisas que eu venho citando para vocês em todos os sete lords, com certeza. Principalmente na forma X desses Digimons, eles demonstram uma coroa, né, dos sete lords, é chamada, mas também se refere a símbolos dos espíritos olimpianos, que é isso daí que você está vendo aí na imagem, tudo bem? Eles também se referem às cores do arco-íris, cada um dos espíritos olimpianos era representado por uma cor do arco-íris, que no caso do Lucemon é a cor vermelha, tudo bem? Então, de escolhidos, essas são as três coisas nas quais ele é baseado, e agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo. Então, de escolhidos, nessa parte a gente vai falar um pouco sobre Dante Alighieri, sobre o Inferno de Dante, sobre os andares do Purgatório, e no caso do Lucemon Fall Down Mode, o andar dele seria o sétimo andar contando de cima para baixo, o primeiro contando de baixo para cima é o andar do orgulho, né? Então, as pessoas acreditam que a área negra seja dividida de forma muito semelhante ao que são os andares do Purgatório, né? E que cada um dos sete lords ficariam em cada andar diferente, comandariam de formas diferentes e coisas do tipo. Então, muito interessante. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês é sobre a Torre dos Sete Lords, que basicamente são torres diferentes que representam cada um dos sete lords, que foram apresentadas em um jogo de Digimon bem recente até. A gente não sabe se essas torres vão ser usadas para sempre para os sete lords ou se isso daí foi uma coisa só daquele jogo. Então eu acho interessante trazer para vocês também, tá? Essas torres funcionam como se fossem palácios, castelos, para cada um dos sete lords ficariam em cada um dos sete andares do Purgatório também, tá bom? Então essas foram as torres, então vamos para a terceira parte desse vídeo. E nessa parte eu quero trazer para vocês onde vocês podem ir para encontrar mais do Lucemon, com mais detalhes, né? Então, em primeiro lugar, é a temporada Digimon Frontier, Digimon 4, né? A quarta temporada de Digimon, onde basicamente o Lucemon foi o grande e principal vilão. Inclusive ele passa por várias formas diferentes nessa temporada, o que é muito legal. Recomendo ela com toda certeza. E em segundo lugar, se você quiser ver ele ainda mais um pouquinho, só que com um pouco menos de importância, na temporada Digimon Cross Wars, Digimon Fusion, né? Onde o Lucemon aparece também em várias formas diferentes também, porém lá ele não é o grande vilão. Então você vai ver ele lá, vai ser super legal, mas eu recomendo principalmente, fortemente, Digimon Frontier, tá bom? Então, agora que a gente falou de tudo isso, vamos falar do Lucemon propriamente dito. Então, de escolhidos, falando do Lucemon agora propriamente dito. Esse não é exatamente o Lucemon mais, é o Lucemon Fall Down Mode. Fall Down Mode se traduz literalmente para modo caído, né? Modo que caiu. Por quê? Bom, se você assistiu meu vídeo de semana passada, o Lucemon Anjinho, que era aquele que veio dos céus, caiu graças ao grande orgulho que surgiu dentro do coração dele. Ele achava que ele era a melhor coisa que já tinha existido e que o mundo digital literalmente só precisava dele e que todo mundo deveria obedecer às ordens e às vontades dele e tudo deveria ficar perfeito a partir daí, né? Então ele acabou caindo graças a tudo isso. E daí, então, ele assumiu essa forma. Dentro dessa forma, onde ele é o mais poderoso de todos os sete lords, muitas coisas muito interessantes acontecem, né?
Então, basicamente no perfil oficial dele é dito que ele é o mais forte de todos os 7. Isso é muito interessante, pessoal, por quê? Porque dentro do dicionário oficial de Digimon, o nível de evolução atribuído ao Lucemon Fall Down Mode é o nível perfeito. Então ele é um Digimon basicamente de nível perfeito, do mesmo nível que um Metal Greymon, que um Erigarurumon, né? Mesmo que em alguns lugares eles coloquem ele como um Digimon de nível Mega, né? Ele é oficialmente um Digimon de nível perfeito, e mesmo assim ele é o mais forte, o mais poderoso dentre todos os 7, sendo que todos os outros são mesmo Digimons de nível Mega oficialmente, né? Então isso já é incrível pra caramba. Em segundo lugar, é o fato de que o corpo dele é dividido de uma forma muito interessante, né? Normalmente a gente vê Digimons angelicais e outros Digimons demônio, anjos caídos e coisas do tipo. Eles têm uma aparência bem fixa. No caso do Lucemon modo caído, ele é dividido meio a meio. Vocês vão perceber que o corpo dele é metade anjo, metade demônio. Ele é quase como se fosse uma mistura de um Myotismon com um Angemon, com um Holy Angemon. Quase como se fosse dessa forma. E é perfeito pra ele pareceu uma fusão dessas duas coisas, né? Porque ele é literalmente o anjo mais sagrado, mais bonito e mais poderoso que existia no céu, junto a Deus do mundo digital. E ele vindo e caído, né? Continuando ainda tendo todo esse poder, ele demonstra das duas formas seu poder, da forma boa e da forma ruim. E o problema é que ele conseguiu, de alguma maneira, equilibrar esses dois poderes dentro dele. E isso se mostra, primeiramente, através da aparência dele, né? Então, você vai ver asas de anjo de um lado, asas de demônio, quase asas de morcego do outro. Na cabeça dele também. A aparência dele, apesar de ser um Digimon que parece tão bonito quanto os Digimons anjo, ele tem várias marcas que mostram que ele não é exatamente tão bom assim, né? Garras, por exemplo, nas mãos, né? Uma roupa preta, meio severa. Ele parece bastante com um vampiro que você veria em um jogo como Castlevania, né? Por isso que muitas vezes eu comparo ele com o Myotismon. Ele é bem parecido com o Myotismon de algumas maneiras, o que é bem legal. E não apenas a aparência dele é dividida em duas, como a personalidade dele aparentemente também é. Onde ele tem duas vontades distintas dentro dele, né? Uma do bem, sendo que ele ama todas as coisas, e uma do mal, sendo que ele quer destruir todas as coisas. Então é dito que o objetivo principal do Lucemon nessa forma é primeiro destruir completamente todo o mundo. Em segundo lugar, criar um mundo novo do zero, onde todos os Digimons vão obedecer a ele, seguir as vontades dele, que na opinião dele é a melhor coisa possível, a melhor coisa que existe, a melhor coisa que vai acontecer. Então, através disso, através dessa aparência dele, ele já demonstra. Porém, através dos poderes dele, ele também demonstra. Então, em primeiro lugar, ele é um tipo de Digimon que, em personalidade, se acha demais, né? Como é dito no Pecado Capital que ele representa, ele é o Digimon mais orgulhoso que existe, né? Podemos dizer que ele tem o orgulho dos Saiyajins de Dragon Ball Z, né? Ou até mais do que isso, sendo que ele é literalmente a personificação do orgulho, né? E o que acontece é que, graças a todo esse orgulho, ele é um Digimon que gosta de se mostrar, que gosta de se achar, que gosta de provocar. Inclusive, em um ataque dele, que chama Paradise Lost, ele vai fisicamente lutar com os inimigos, ele bate com socos e chutes, comba eles, e enquanto ele está fazendo isso, ele faz várias poses, né? Inclusive muitas pessoas comparam ele com personagens de JoJo's Bizarre Adventure. Acredito que vocês já tenham assistido, ou pelo menos ouvido falar desse anime e mangá, né? Porque ele gosta de fazer pose enquanto ele está lutando, ele se acha demais, ele se mostra demais, né? E ele faz isso através desse ataque Paradise Lost. Mas ele também tem um outro ataque muito poderosíssimo, possivelmente o ataque mais poderoso que ele tem nessa forma, que é chamado de Dead or Alive, né? Se você assistiu Digimon Frontier, você vê ele usando esse ataque lá. Esse ataque, pessoal, ele cria uma esfera de luz perfeita em uma das mãos e uma esfera de trevas perfeita na outra das mãos. Então, normalmente, luz e trevas se repelem, porém, como ele tem controle total sobre essas duas energias, ele consegue até mesmo fundir as duas, criar uma coisa, uma existência que é a mistura de luz e trevas. E quando ele junta essas duas esferas de energia, ele cria um ataque chamado Dead or Alive. E se ele acerta algum alvo, esse alvo fica preso dentro quase que de um minigame, de um joguinho. Esse joguinho vai girando, essa bola vai girando em volta dos inimigos, e quase como se fosse um jogo da velha, com círculozinhos e xzinhos, muitas vezes é assim que é retratado.
Se cair nas bolinhas, né, na parte boa pro Lucemon, você morre. E se cair na parte que é boa pra você, aquilo explode e você vai tomar um dano enorme, né? Se você morrer por causa apenas do dano, bom, você vai morrer de qualquer jeito, né? Então, é um 50-50, né? É basicamente meio a meio as chances, porém, você pode morrer nas duas. Em uma delas é 100% de chance que você morre. Pelo menos é isso que está escrito na descrição oficial desse ataque, né? O que mostra pra gente que realmente ele é muito extremamente poderoso, né? Então, ele é um Digimon muito incrível. Sendo líder de um grupo tão poderoso assim, e também de um grupo que normalmente é muito difícil de ser controlado, né? Todos os Digimons são muito difíceis, eles não se gostam, eles não são amigos de forma alguma, né? O Lucemon tem sim que ser extremamente poderoso, extremamente inteligente para que ele consiga comandar uma coisa como essa, né? Inclusive, de certas formas, ele é visto como o grande comandante e líder de toda a área negra, como se ele fosse o deus de lá, né? Inclusive, na descrição oficial dele é dito que ele meio que rivaliza com o deus do mundo digital. Não sei se em poder, mas pelo menos através desse papel que ele cumpre, com certeza, né? Inclusive, durante a história, conta-se que os 10 guerreiros lendários, os 10 Digimons ancientes, tiveram que lutar contra o Lucemon para que ele fosse selado no centro, no núcleo do mundo digital. E isso realmente aconteceu e provavelmente, possivelmente, o Lucemon estava nessa forma, né, na forma caída dele, quando ele lutou e conseguiu se equiparar aos 10 guerreiros ao mesmo tempo, e eles tiveram que inclusive se fundir, virar Susanomon para que isso acontecesse, né? Isso mostra pra gente o quanto poder ele tem. E se naquela época ele tivesse ainda mais poder do que ele tem agora, o que é muito possível que tenha acontecido, imaginem só, ele era um dos Digimons mais poderosos que existiam já naquela época, e agora, mesmo se ele tiver enfraquecido, ele ainda continua sendo, né? O que é muito incrível. Então, de escolhidos, sobre o Lucemon, modo caído, basicamente isso é tudo que a gente sabe. Porém, recentemente, a gente teve a transformação de todos os 7 Lords em Digimons X, né? Eles ganharam o Anticorpo X, e foi exatamente o que aconteceu com o Lucemon nessa forma também. E a gente vai estar conversando sobre isso agora. Então, de escolhidos, vai aparecer aí para vocês o Lucemon X. E é muito importante que todos vocês entendam que o Lucemon que ganha o Anticorpo X para ganhar essa forma é o Lucemon Fall Down Mode, né? E por que eu preciso afirmar isso para vocês? Porque, bom, nessa forma, o Lucemon X se parece de certas maneiras muito mais com o Lucemon Anjinho do que com o modo caído. Então, mesmo se você olhar para ele, ele parece o Lucemon Anjinho que cresceu e ficou um pouco mais velho, né? Então, de algumas maneiras, mais com o modo caído, de outras maneiras, mais com o Lucemon Anjinho. Mas eu vou explicar para vocês pouco a pouco, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, em primeiro lugar, de escolhidos, a gente vai falar desse grande poder que ele possui agora. Porque na descrição oficial dele é dito que ele se tornou extremamente, muito mais poderoso do que o Lucemon no modo caído, né? Tão poderoso, mas tão poderoso, que é dito que ele consegue fazer literalmente tudo o que ele quiser. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Tanto faz. Por quê? Porque com tanto poder, nenhum Digimon consegue impedir ele. Muito difícil de aparecer um Digimon que vai enfrentar ele e vai falar pra ele, não, você não vai fazer isso, né? Então ele tem poder suficiente para fazer o que ele quiser. Se antes já era dito, né? Antes dele ser X, já era dito que ele rivalizava com os poderes de Deus, agora realmente ele deve mesmo conseguir, ou pelo menos chegar ainda mais perto de fazer uma coisa como essa, né? O que é muito incrível. Então, falando de poder, a gente tem que falar de nível, né? Por quê? Porque muitas pessoas vão falar, nossa, só porque ele conseguiu o X, ele ficou tão mais poderoso assim? Não, pessoal. Porque lembrem-se que eu afirmei pra vocês que o Lucemon, modo caído, no perfil oficial dele, é dito que ele é um Digimon de nível perfeito, não de nível Mega. É o mesmo nível do Metal Greymon, o mesmo nível da Lilymon, por exemplo, né? Porém, quando ele ganha o Anticorpo X, ele realmente se transforma em um Digimon de nível Mega, né? Ou seja, basicamente ele passou por uma evolução. Ele subiu de nível enquanto ele ganhou o Anticorpo X. Ele é mesmo, oficialmente, um Digimon de nível Mega nessa forma. Então, realmente, ele ganhou, sim, muito, muito mais poder quando ele fez isso. O que é incrível, né? Existem, sim, alguns Digimons que passam de nível quando eles conseguem um Anticorpo X. E o que acontece, de escolhidos?
É que nessa forma ele também lembra bastante o Lucemon Anjinho, né? Como eu disse para vocês anteriormente, de aparência dele principalmente, se vocês olharem para ele, ele parece muito mais um ser angelical agora. Parece que ele perdeu bastante daquele lado ruim dele, ou pelo menos apenas de aparência, né? Que é uma coisa que, se vocês pensarem bem, se encaixa perfeitamente com a personalidade do Lucemon. Que apesar dele fazer coisas ruins, dele explodir as coisas, querer destruição de certa maneira, ele acha que tudo que ele faz pelo certo, ele faz pelo bem maior. E o bem maior, na opinião dele, é o próprio orgulho dele. É tudo que ele quer, é a vontade dele, é o que ele acha que é o melhor para o mundo digital. Então faz sentido que ele tenha ganhado um lado mais angelical, mais bonito, né? Como se ele fosse um anjo agora. Inclusive, vocês vão ver que a coroa do orgulho, que é a coroa vermelha dele, que representa o pecado capital dele, tá na cabeça dele, como se fosse uma auréolazinha de anjinho na cabeça dele, né? Pra ele parecer mais ainda um anjinho, quando na realidade ele não é nada disso. Outra coisa que ele tem de semelhante com o Lucemon Anjinho são os 4 anéis sagrados. Então, se vocês repararem no corpo dele, ele tem 2 anéis sagrados dourados, um em cada braço, e 2 anéis sagrados prateados nas 2 pernas próximos aos pés, né? E a parte mais interessante aqui são os 2 anéis sagrados prateados. Por quê? Porque a gente nunca tinha visto anéis sagrados dessas cores anteriormente, né? Então, se eles funcionam um pouco diferente, ninguém sabe, apenas que eles são mesmo anéis sagrados. E como eu disse, eles são referência ao Lucemon Anjinho, que tinha anéis sagrados pelo corpo, enquanto o Lucemon modo caído não tinha mais, né? Então esses anéis sagrados no corpo do Lucemon X mostram que realmente ele é muito mais forte mesmo, porque anéis sagrados amplificam o poder do Digimon. E esses 4 com certeza estão amplificando o poder do Lucemon X o tempo todo. Então, falando agora um pouco sobre os poderes e habilidades dele, ele pode, com toda certeza, utilizar de todos os poderes e habilidades que o Lucemon modo caído já utilizava. Porém, agora ele tem algumas coisas novas, como por exemplo seu ataque principal, que se chama 70 Divine Cruz. Esse ataque faz referência ao ataque do Lucemon Anjinho, que era um ataque chamado Grande Cross, né? Onde o Lucemon Anjinho fazia o sinal da cruz, apareciam vários planetas e um sol, e ele atirava isso na direção de seus inimigos. O Lucemon X faz basicamente a mesma coisa, porém ele cria várias esferas de energia extremamente quente, faz o sinal da cruz também com elas e atira elas na direção de seus inimigos. É um ataque extremamente poderoso e, além disso, tem o 70 no nome, que provavelmente, talvez, seja uma provocação ao Serafimon, que também tem um ataque com nome parecido, né? Não só isso, mas ele possui também agora a coroa do orgulho, que é a auréolazinha de anjo que ele tem na cabeça, né? A coroa do orgulho traz a ele um poder muito semelhante à coroa do Barbamon, né? Que é basicamente uma coroa que absorve outros Digimons. Então, todas as vezes que o Lucemon X destruir um inimigo, a coroa do orgulho vai absorver o Digicore desse inimigo para dentro dela. E quando ela faz isso, o Lucemon X se torna ainda mais poderoso. Então, não interessa qual seja o Digimon que ele tiver eliminado, ou quantos ele tiver eliminado, a coroa do orgulho sempre vai absorver o Digicore desses Digimons. Esses Digimons então vão fazer parte das informações do Lucemon X. É dito na descrição, fazer parte da carne e do sangue do Lucemon X vai tornar ele ainda mais forte. E o que isso implica, pessoal? Primeiro, o Lucemon X pode ficar quanto mais forte ele quiser, porque ele pode absorver quantos Digimons ele quiser ali para dentro da coroa do orgulho, né? Mas em segundo lugar, isso também implica em que os Digimons que são absorvidos, que têm o Digicore absorvido, nunca mais vão renascer. Então, normalmente os Digimons têm outras chances de vida. Quando eles morrem, eles voltam a ser uma Digitama ou alguma coisa do tipo. Se o Lucemon X ou o Barbamon, no caso, absorverem essas informações, esses Digicores, esses Digimons nunca mais vão renascer. Agora, eles fazem para sempre parte das informações do corpo desses Digimons, né? Então, é incrível, mas é muito do mal, e eles fazem isso sem pensar 2 vezes. É uma coisa, inclusive, que a gente vê direto em Digimon Tamers, né? É incrível que essas coisas se tornaram eternas dentro de Digimons tão do mal assim, do grupo dos 7 Lords. Então, pessoal, sobre o Lucemon X, basicamente é isso que a gente sabe. Então, de escolhidos, esses foram o Lucemon modo caído e o Lucemon X. Espero que vocês tenham entendido bem sobre os dois através desse vídeo, né? E, mais uma vez, esse daqui é o vídeo parte 2 sobre o Lucemon.
parte 1 foi postada sexta-feira passada, então se você não assistiu, recomendo que você assista também lá. Eu falei única e exclusivamente sobre o Lucemon Anjinho, né? Contei bastante da história por trás do início do Lucemon. E na semana que vem a gente vai ter a parte 3, onde a gente vai ver sobre mais algumas transformações pelas quais o Lucemon passa, tá bom? Mas sobre esse vídeo, isso é tudo. Vou pedir apenas que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam tanto do Lucemon modo caído quanto do Lucemon X, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, se torne membro do canal, clique no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui de Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.